Epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Como de costume, eu farei a leitura, os irmãos irão acompanhá-la em sua Bíblia. Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o 13, nos diz assim: Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esses momentos passados na tua presença, reunidos com os nossos irmãos, numa ocasião especialíssima, em que celebraremos mais uma vez a ceia do Senhor. Que possamos de fato, ó Deus, estar atentos à tua palavra e ser edificados por este sacramento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Deus nos concede a sua graça, nós sabemos que todas as coisas de alguma forma cooperam para o nosso bem. Mas em face do sofrimento que muitas vezes nos assaltam, dos sofrimentos que nos assaltam, essas verdades parecem não funcionar e essas verdades não parecem ter muito sentido quando o sofrimento está muito intenso. Nessa noite em que nós iremos refletir sobre a nossa vida cristã e ao mesmo tempo encontrar conforto na ceia do Senhor, é oportuno falarmos um pouco da teologia do sofrimento. Um exemplo de resistência ao sofrimento é esse texto que nós lemos na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Quando Paulo escreveu essa correspondência à cristandade daquela região, Paulo passava por um momento de depressão, por um momento de revés, por um momento de desânimo na sua vida. Ele estava preso em Roma, não como um cristão, ou por estar cristão, mas por ser, de fato, um cristão verdadeiro. Paulo sofreu por amor ao Senhor. Essa era a razão, a causa do sofrimento do apóstolo. Os efésios sofriam, da mesma forma, aflições individuais, coletivas, vicárias, empáticas, testemunhais, demoníacas. Nós sabemos que temos um adversário que 24 horas por dia está ao nosso derredor como um leão, a fim de nos tragar. Então, eles passavam por sofrimentos também como igreja do Senhor. E salta aos olhos no texto que lemos o versículo 13, o último versículo que nós lemos nesse trecho da epístola. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está
a vossa glória. Paulo, afligido, exorta aquela igreja a não desanimar. E como é possível sofrer sem perder a afeição e o amor a Deus? Qual é o segredo para que nós evitemos o desânimo, a amargura, a raiva, o mau humor, a indiferença e até mesmo a rebeldia em relação a Deus? Como nós, quando alvos de intrigas, injustiças, maus tratos, traição, escárnio, abandono, roubo, calúnias e daí por diante, como nós não iremos desanimar em tempos de sofrimento? Paulo não vai fornecer nesse texto instruções para a vitória. Eu não estou aqui para dizer quantos passos que nós vamos dar em direção à vitória. Definitivamente, esta não é minha missão essa noite. Paulo não fala que fiquemos firmes, durões, que não choremos iguais a bebês. Paulo não fala nada disso. Paulo não banca o super espiritual, citando uma série de versículos com promessas e mais promessas do Senhor, uma vida cristã triunfalista, alienada do que se está passando efetivamente. Paulo não concentra-se nas bênçãos, na providência e nas promessas de Deus nesse texto. Paulo não afirma que o sofrimento é decorrente de pecado. Ele não fala isso também aqui. Definitivamente, Paulo não vai tratar o sofrimento sob esse ponto de vista. Antes, Paulo vai demonstrar uma profunda reflexão sobre o sofrimento. Paulo começa essa sessão descrevendo-se prisioneiro não de Roma, não do império vigente. Paulo se descreve como prisioneiro de quem? Sou prisioneiro de quem? Versículo 1. De Cristo. E Paulo encerra esta sessão da epístola exortando aqueles irmãos a não desanimarem por causa das tribulações dele, porque estas mesmas tribulações são a glória daqueles irmãos que estavam ainda livres e podendo propagar o evangelho. O que eu quero chamar a atenção, irmãos, é que as aflições sempre vão exigir um preço muito alto. Por isso elas são preciosas demais, para que nós as desperdicemos. Apesar de Deus não ser a causa primária das nossas aflições, Ele pode fazer uso dessas aflições para a sua própria glória, para benefício dos outros e para o nosso próprio crescimento espiritual. Deus se vale desse instrumento. E quando encaramos as aflições da vida desta maneira, nós conseguimos, pasmem, experimentar alegria, conforto, segurança, esperança, mesmo no vale de sofrimento. Porque nós enxergamos o sofrimento de uma forma diferente do mundo, diferente dos outros homens. Isso, humanamente falando, é impossível. Então, essa noite, a minha temática é: não perca o desânimo em face das aflições ou do sofrimento por causa de Cristo Jesus. Não perca o desânimo. E nós vamos extrair apenas 2 lições sobre o sofrimento à luz desse texto. O texto é extenso. No próximo semestre nós vamos retomar esse texto, que nós faremos uma exposição em Efésios. Então eu vou tratar de alguns aspectos desse texto mais à frente. Hoje, o meu ponto de vista é do sofrimento. Mais à frente nós vamos retomar esse texto e trabalhá-lo mais profundamente nos seus termos. Mas hoje eu quero tratar essas lições sobre o sofrimento. Primeiro, somos afligidos para cumprir o propósito de Deus. Veja aí o versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acima da prisão, acima de seus sofrimentos, Paulo via uma mão invisível que está conduzindo a história para um propósito glorioso, para um propósito pleno. Paulo não era afligido por causa do seu pecado. Paulo era afligido por causa do pecado dos outros.
Nero era o imperador e mantinha Paulo preso nesta ocasião, mas ele sabia que Cristo, Rei dos Reis, estava muito acima do imperador, da loucura de Nero. Mas em meio a esse contexto adverso, Paulo não pensava em si mesmo, na sua restrição de liberdade que estava passando naqueles dias. Mas Paulo olhava para Jesus, o Senhor ou Salvador sofredor. Ele olhava para o exemplo de Cristo. Paulo não olhava para a sua miséria momentânea, mas ele olhava para o sofrimento que Cristo estava falando, de modo que ele dizia ou disse que é prisioneiro do Senhor. Ao sermos afligidos, nós devemos ser conduzidos a olhar para o sofrimento do Redentor. Cristo não sofreu para que nós fôssemos privados do sofrimento neste mundo. Neste mundo nós passaremos por essas situações. Ele sofreu para que quando nós passássemos por situações semelhantes, pudéssemos nos tornar mais semelhantes ainda a Ele e apontássemos o caminho da justiça a Ele como a única solução para os dilemas da humanidade. Na verdade, o nosso sofrimento pode ser um grande testemunho para as pessoas do mundo, porque algumas pessoas diante do sofrimento se desesperam da própria existência. Nós ouvimos casos de pessoas que descobrem um câncer maligno e avassalador que simplesmente não se submetem ao tratamento e até mesmo cometem suicídio, porque não sabem dos desdobramentos que se seguirão daquele tratamento. O cristão não é assim. O cristão encara os sofrimentos da vida porque ele sabe que Cristo venceu o mundo e ele também vencerá o mundo. E um exemplo disso foi um jovem pastor estadunidense chamado Matt Chandler. Ele é líder de uma grande igreja norte-americana e ele tocava um trabalho de agências missionárias pelo mundo inteiro no ano de 2009. Um jovem pastor que eu falo, ele deveria ter ali por volta de 38 a 40 anos, em ascensão, um ministério altamente frutífero, na Europa, na América do Sul, por todos os lados que o Senhor estava chamando aquela igreja a plantar outras igrejas e difundir o Evangelho. Certo dia, esse jovem pastor estava em casa, sofreu um desmaio e foi parar no hospital. Ele acordou no hospital. E ali os médicos já haviam feito uma série de exames e constataram que ele estava com um tumor maligno na cabeça, que não tinha realmente muita perspectiva com o tratamento que ele iria se submeter, ele iria morrer. E esse caso repercutiu muito no norte da América, muito, porque ele era um pastor famoso, muito conhecido, muito firme na pregação do Evangelho. E esse jovem, pela graça de Deus, acabou superando o câncer. Hoje ele é pastor, continua o seu trabalho missionário no norte da América e pelo mundo afora, onde Deus tem permitido que ele pregue o Evangelho. E certa feita, os repórteres que acompanharam o caso procuraram um dos pastores que era seu amigo e acompanhou todo aquele dilema de tratamento, de sofrimento, de dor. E esse amigo que iria dar a entrevista para um repórter, uma grande emissora norte-americana, virou para o repórter e disse assim: o que vocês aprenderam com o caso de Matt? O que vocês aprenderam com o caso desse pastor? E o repórter não era crente, respondeu o seguinte: ele disse que ficou impressionado com a fé que não apenas o pastor, mas a família do pastor tinha em Deus. Ele ficou impressionado com a humildade daquele servo de Deus, com o amor que ele tinha pelas pessoas, porque mesmo doente, ele continuou o seu trabalho missionário, não como antes, é claro, com algumas limitações, mas mesmo em tratamento, coração depositado na obra de Deus, e a autenticidade, como que ele era transparente na sua vida cristã, como que ele era verdadeiro. Então vejam que esta família cristã não desperdiçou o sofrimento.
Eles aproveitaram o sofrimento para testemunhar a respeito da sua fé e impactar pessoas que sequer eram crentes, não são cristãs. Assemelhar-se a Jesus requer reflexão em seus sofrimentos. Na noite que antecedeu a sua execução, Jesus não dormiu. Jesus foi tomado pelo transtorno de ansiedade pelo que iria acontecer no dia seguinte. Imagine saber que no dia seguinte você vai morrer. Imagine saber disso. Tem pessoas que quando sabem que vão fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, no meu caso não precisa nem ser uma cirurgia complexa. Arrancar um dente, já é suficiente para eu ter problemas de insônia. Mas imagine saber que no dia seguinte certamente será executado, vai passar pela morte física, e não é uma morte física como outra qualquer. Então vejam que ele foi tomado por uma aflição. Seus discípulos dormiram, mas o Senhor não. Jesus foi traído por um de seus amigos íntimos, um de seus amigos mais próximos, e ele sabia de tudo. Ele sofreu acusações forjadas, sofreu espancamentos, humilhações físicas, o dia todo, toda sexta-feira, desde a madrugada, quando Jesus foi preso, no romper da aurora, até quando ele foi executado, às 3 horas da tarde, quando ele expirou e morreu, ele sofreu agressões físicas. Se nós fôssemos contar, seria aí mais ou menos umas 10 horas de sofrimento físico, intenso. Sofreu assédio moral, se ele fosse processar aquela gente. Ali pregado na cruz, a multidão, os soldados, os líderes religiosos zombavam da sua aflição. Meus irmãos, Jesus passou por um show de horrores e de escárnio. Então ele sabe o que é sofrimento. Quando nós estivermos padecendo, quando nós estivermos sofrendo, não tenhamos a coragem de virar para Deus e dizer que Deus está alheio ao que nós estamos passando. Ele sabe o que é o sofrimento humano. E ele sofreu intensamente para pagar os nossos pecados. Ele foi afligido por nós e para nós. Nosso pecado, como alguns teólogos dizem, matou o servo sofredor. E a sua morte nos trouxe vida. A sua aflição operou a nossa salvação, mas a sua aflição tinha como objetivo principal glorificar a Deus Pai, revelando ao mundo a justiça e a misericórdia de Deus como questões que são verdadeiras, reais na existência, no drama humano. Então foi por meio do sofrimento de Cristo que nós encontramos alívio para os nossos dilemas. E a pergunta que eu quero fazer, algumas indagações: o que o nosso sofrimento tem revelado ao mundo? O nosso sofrimento tem revelado fé em Deus? O nosso sofrimento tem glorificado a Deus? O nosso sofrimento tem expressado esperança em Deus? O nosso sofrimento tem sido o meio pelo qual nós temos desfrutado de uma forma muito presente do amor, da misericórdia e da graça de Deus? Ou será que o nosso sofrimento tem revelado um coração que murmura, a incredulidade, o coração duro, a amargura de alma, a angústia do coração, as decepções e frustrações com as pessoas e inclusive com Deus? Será que o nosso sofrimento tem revelado essas coisas? Na semana passada eu estive pela manhã numa de nossas congregações falando sobre Ana, e chama a atenção como Ana estava diante do Senhor naquela oração. O próprio Samuel, escrevendo, diz que Ana estava com seu coração angustiado, amargurado, e ela derramou perante Deus toda a sua queixa. E ela saiu dali com seu coração alegre. Ana não saiu do templo grávida. Ana não saiu do templo e Penina teve um infarto e morreu. Penina estava lá ainda. Os problemas continuavam lá ainda, do mesmo jeito. Mas o texto bíblico fala que aquela mulher se depositou
em orações diante de Deus, e aquela aflição foi o meio pelo qual Deus utilizou para dispensar conforto e consolo ao seu coração. O texto diz que nela já não havia tristeza. Ela já não estava mais triste após terminar a oração diante do Senhor. Então, a primeira lição em relação ao sofrimento, afligidos para cumprir o propósito de Deus. A segunda, afligidos em benefício de outros. Afligidos em benefício de outros. Meus irmãos, isso daqui é algo que a gente não tem noção. Paulo estava sofrendo aflições em prisão por causa da proclamação do evangelho aos gentios. Veja o versículo 8 até o versículo 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vejam que Paulo olha para o seu sofrimento não como algo localizado, temporal, penoso, mas Paulo olha para o seu sofrimento sob a ótica da eternidade. Paulo diz o seguinte: gente, estou sofrendo porque Deus omitiu, deixou oculto esse mistério da pregação aos gentios, e Deus me chamou para isso. Eu estou pregando aos gentios. Paulo coloca o seu sofrimento sob o prisma da eternidade. E veja que Paulo não fica a lamuriar e a lamentar aquela prisão. Mas Paulo entende que aquilo era necessário. Gonzales, que foi um dos escritores da história da igreja, tem uma frase famosa na qual ele diz que o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. O sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. Paulo tinha essa firme convicção. Ele começou pregando, pagou um preço de prisão, mas no versículo 10, ele fala que para que pela igreja, essa multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora e daqui em diante, não só aos povos, mas a principados e potestades. Essa foi a revelação e missão que Paulo recebera de Cristo, o Senhor da igreja, pregar aos gentios. Paulo recebeu a revelação de um grande segredo, é assim que ele vê, e este segredo consistia em que o amor e a graça de Deus estavam também disponíveis, não somente aos judeus, mas aos que o Senhor chamaria por toda a face da terra. O evangelho não salvará a todos, mas existem pessoas salvas entre os silvícolas, entre os africanos, entre os europeus, entre os brasileiros, enfim, até mesmo na torcida adversária tem gente salva, tá? Então, o evangelho alcança pessoas em todo o mundo, não vai salvar todo mundo. E Paulo teve esse entendimento. E por isso que os judeus estavam tão irados com Paulo e queriam tirar Paulo de cena. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para o pecado fundamental do mundo antigo. O pecado fundamental do mundo antigo era o menosprezo. Os judeus desprezavam os gentios, julgando-os incapazes e indignos à vista de Deus. No pior dos casos, os gentios só existiam para uma coisa. Quando eu falo gentios, os não crentes, os não judeus, os não cristãos, entendam como quiser. Só serviam para uma coisa, para serem aniquilados. O livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 12, nos diz assim: porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão. Era essa a convicção que o povo judeu carregava no seu coração. Veja o exemplo clássico do profeta mal-humorado chamado Jonas. Deus dá a Jonas uma missão. E de Jonas, você vai a Nínive e vai pregar o arrependimento, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. E Jonas orou ao Senhor, disse: Senhor, não vou lá, de jeito nenhum, porque eu tenho certeza de que se eu for a Nínive, e eles são odiosos, são desprezíveis, e eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar essa gente e ainda vai ter misericórdia deles. E Jonas não quis ir. Jonas fugiu da missão de todo jeito.
Deus disse para ele para o sul, ele foi para o norte. E lá no norte Deus pegou o profeta. E esse profeta foi mal-humorado, pregou um sermão assim abençoado, porque um sermão que um pastor fala e todo mundo se arrepende, até mesmo os animais ficam de jejum e com pano de saco, nas cinzas. Esse sermão foi muito impactante, ele deveria sair dali feliz. Veja o encerramento do livro de Jonas. O profeta está amargurado, chateado, aborrecido com Deus, porque Deus perdoou a cidade. Aquilo dali é um reflexo do ódio existente dos judeus em relação àqueles que não eram judeus. E Paulo está enfrentando isso. Paulo estava preso por causa disso. Jesus foi executado por causa disso. Então, essa oposição por causa da pregação do evangelho a todos os homens. E era um sofrimento por causa de quem? Dos outros. Para que outros fossem alcançados pela palavra do Senhor. Portanto, irmãos, Paulo sofria por proclamar as boas novas. E isto também acontecerá conosco. A indagação que eu quero fazer, ou as indagações. Sinceramente, se não for um familiar, sinceramente, se não for um familiar, eu me importo com o destino eterno da pessoa que está do meu lado? Sinceramente. Estou preocupado com isso, que está no banco. Mais sinceramente ainda, eu me importo com o destino eterno do ímpio, das pessoas que estão morrendo sem Cristo? Essa é uma pergunta que nós temos que nos responder. Uma forma de nós avaliarmos intrigas, o ódio gratuito que às vezes permitimos que entre em nosso coração, na igreja ou fora da igreja. O nosso coração tem que estar preenchido pelo Evangelho, o nosso coração tem que estar disposto a falar de Cristo o tempo todo às pessoas, na esperança de que Cristo alcance os seus corações. Não é que elas aceitem Jesus e façam aquela oração e achem que está tudo resolvido. Isso não é suficiente, e isso não é cristianismo. Nós estamos pregando a fim de que Cristo fique evidente por meio de nossas vidas, e as pessoas vejam Jesus e sejam coagidas pelo Espírito Santo a entregarem suas vidas a Cristo. Por isso que eu não faço apelo. Eu não preciso fazer apelo, mas eu tenho que expressar Cristo às pessoas, na expectativa de que elas sejam ressuscitadas da morte espiritual e busquem a Deus. Meus irmãos, a experiência é essa. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do conserto diante de Jesus, as pessoas naturalmente buscam isso. Aqui na igreja eu vejo isso constantemente. Pessoas que me procuram, pastor, o que eu tenho que fazer para... assim, mal comparando, não é exatamente assim, mas o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tem gente que vem e pergunta. E daí se explica, meu irmão, a situação é essa, é necessário ser membro da igreja, e etc. Mas nós precisamos expressar Cristo, estar mais preocupados em deixar Cristo evidente às pessoas, do que um mero apelo. Mas a pergunta é essa: nós nos importamos com o destino eterno dos nossos irmãos? Nós nos importamos com o destino eterno dos ímpios? Ezequiel capítulo 18, versículo 23, o próprio Senhor nos diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Isso é o Senhor falando. Deus não tem prazer na morte do perverso. Então, nossas aflições estão voltadas para um propósito soberano. Elas devem ser enxergadas ou encaradas à luz da eternidade. As nossas aflições devem trazer benefícios ao nosso próximo. Porque se nós nos restringirmos à nossa dor, à nossa clausura, nós vamos perder o foco, nós vamos afundar. E concluindo, irmãos, aqueles que estão sofrendo, é confortante saber que Cristo está ao nosso dispor. Ele não apenas oferece bons conselhos
de alívio aos aflitos, mas efetivamente Cristo se inseriu na história humana para se identificar com o nosso sofrimento. Vejam, ele foi tentado, ele chorou, ele era pobre, não tinha onde morar, sua família o rejeitou e o reputou como louco, seus amigos o abandonaram no momento que ele mais precisava. Eu não falo no momento da prisão, porque eles iam fugir mesmo. Mas na noite que ele estava aflito, ele não encontrou um amigo para vigiar com ele aquela madrugada. Ele sofreu traição, escárnio e desprezo dos poderosos. Os soldados o espancaram ao ponto de desfigurá-lo. Não vou descrever aqui como é que foi isso. E o pior, sem uma acusação que justificasse tamanha violência. Então, sangrou, sofreu e morreu na vergonha. E ele fez tudo isso para a glória de Deus e para benefício do seu povo. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ressurgiu dos mortos e ascendeu aos céus, o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 1, diz que o próprio Senhor Jesus afirmou: não se turbe o vosso coração, não deixe o coração ser tomado pelas aflições, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar lugar para vós outros. Meus irmãos, isso significa que um dia, todas as nossas perguntas irão desaparecer. Isso significa que um dia, todas as nossas esperanças cristãs serão concretizadas no Senhor. Isso significa que um dia, todos os nossos medos serão esquecidos. Cristo promete alívio eterno. Por isso que nós precisamos participar da mesa do Senhor dignamente, para que essa esperança seja viva em nossos corações. Então que Deus nos ajude a crermos nessa palavra. E nós vamos encerrar essa mensagem para que possamos ministrar a ceia do Senhor, fazendo a leitura no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 21. Apenas a leitura desse versículo, encerrando assim essa mensagem. Após a leitura, eu convido os irmãos a que nós cantemos o hino 340, já nos preparando para a ceia do Senhor, e convido o conselho da igreja a estar aqui à frente para nos auxiliar na distribuição dos elementos da mesa do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, juntos, diz assim. Apocalipse 21, oi? Versículo 4, Apocalipse 21, 4. Deixa eu guardar as páginas silenciarem. Apocalipse 21, 4, juntos, diz assim. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram.